Mas você não deveria ter ido, inclusive, para as redes sociais e ter levantado esse suposto, talvez, afronto que você acredita que talvez o rapaz tenha tido com você e ter colocado isso, até porque isso foge completamente da conduta de um padre. Porque o que um padre ele prega? Ele prega o amor, ele prega a boa convivência, ele prega absolutamente tudo. E quando você toma uma atitude como essa, você fala muito mais sobre você do que realmente sobre o próprio Jair, independente de quanto custasse a porra do doce de leite, né? Ou fosse 80, ou fosse 90, ou fosse 100 reais, pouco importa, você tá na loja da Havana, você quer comprar um doce de leite que não tem uma marca, vai em outro lugar, compra um mais barato. Então, quando o padre ele toma essa atitude e ele vai para as redes sociais e simplesmente faz uma decapitação completamente virtual com o rapaz ao ponto dele ter sido demitido. Mas a questão é, e isso quando se voltou o padre contra Fábio ele. vai inclusive para as redes sociais e pedir desculpa pelo episódio. É isso que a gente precisa entender. Quando é que o padre Fábio vai pegar o telefone, ligar inclusive para a loja Havana, aonde aconteceu tudo, ou seja, conversando com o dono da franquia, seja lá quem for, e pedir para que realmente recontratem esse rapaz? Quando que o padre Fábio vai pegar um telefone e pedir pelo network que ele tem, inclusive, e pedir um emprego para esse rapaz também, para o Jair, que era o gerente da loja? É isso que nós precisamos entender e por isso que nós estamos aqui, para tentar justamente querer e tentar entender até que ponto vai tudo isso. Porque, volto a frisar, padre, o seu alcance é muito grande. Você faz uma tatuagem, pronto, viraliza. Você faz não sei o que, viraliza. Você põe isso, viraliza. Você fala de depressão, viraliza. Você fala de não sei mais o que, tudo viraliza. Então é óbvio que se aconteceu o que aconteceu com o próprio Jair, você foi o culpado, padre. Porque, volto a frisar, você é um padre, você prega o que? A paz, você prega justamente tudo aquilo que vem de contra esse episódio, né? Que é justamente o escárnio, né? O escárnio digital, a decapitação, alguém perdeu o emprego e o rapaz teve que perder o emprego e agora ele vai deixar de estudar, inclusive. Vai deixar a faculdade, por quê? Porque ele não tem como pagar a faculdade, já que ele usava do salário dele também para poder estudar. Então, e olha, preste atenção, né? Nós mostramos o vídeo aqui no momento em que o padre chega acompanhado, inclusive, na loja. O rapaz não se dirige a ele em nenhum momento, mas em nenhum momento. Ele só vai lá e troca o preço, porque o preço estava errado. Mas olha só onde foi parar. Se você precisava testar o seu poderio, inclusive nas redes sociais ou na internet, olha só o desastre que foi, sabe? Isso sim é muita sacanagem, sabe? Então agora, a partir de hoje, que você tenha um pouco mais de cuidado, principalmente quando você for fazer esse tipo de comentário, esse tipo de situação. Eu, na verdade, padre, eu tenho uma postura completamente diferente. Como começou a vazar, me desculpa, essa é a minha opinião como um comentarista de televisão, e eu vou deixar aqui muito claro. Como começou a vazar a imagem sua entrando com aquele modelo que era, inclusive, que já teve perfil em conteúdo adulto, nessas plataformas e tal, eu entendi que o doce de leite não passou de uma cortina de fumaça para que despistasse essa história de quem estava acompanhando você. Me desculpa, essa é a minha percepção. Foi isso que eu entendi, sabe? Porque quando todo mundo começou a comentar, veio a história do doce de leite. Então, ou seja, que sobre para alguém, nem que seja para alguém que esteja trabalhando e ganhando os 3 mil reais. E que eu acho que é um ótimo salário também, levando em consideração que 1.515 é o salário, inclusive o salário mínimo no nosso país.
Então, e olha, e outras polêmicas também que você não precisa entrar. Por exemplo, que eu adotei um bebê reborn com síndrome de Down. Sabe, padre, o que isso vai agregar, inclusive, na sua vida, na sua carreira, na sua no seu sumo sacerdócio? O que isso vai agregar? Sabe, ao contrário, valores completamente confusos e distorcidos. Coisas que talvez você não precise nesse momento. Você não precisa ser atacado, porque depois você vai reclamar de depressão na internet, mas você não precisa de absolutamente nada disso. Então acho que está na hora realmente de você abrir o seu Instagram e pedir desculpas, porque a desculpa ela é digna. E como você sempre diz, Deus perdoa. Então, já que Deus perdoa, por que você, inclusive, não peça desculpa para esse rapaz e tente recolocá-lo no mercado de trabalho, que é o mínimo que você pode fazer, inclusive como ser humano? Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, você sendo um sacerdote da Igreja Católica, isso a gente esbarraria num monte, mas num monte de história. Porque um padre, a gente sabe qual é a obrigação dele. É pregar a paz, é pregar a prosperidade, o trabalho, a família, enfim, tudo isso. E não foi isso que você mostrou pra gente. Ao contrário, o que você mostrou pra todos nós foi uma atitude extremamente mesquinha, desproporcional, fora completamente de qualquer tipo, mas de qualquer tipo de possibilidade da gente poder acreditar, inclusive em você. Pois é. E como disse o jornalista Felipe Campos, depois que ele viu que as pessoas viram esse vídeo e começaram a espalhar esse vídeo dele chegando em um local e as pessoas já tinham posse desse vídeo, chegando nesse local dessa loja com esse rapaz, esse fortão nas imagens, ele viu que a coisa ia ficar muito feia para ele e ele iria ter que assumir de uma vez por todas tudo isso. Porém, ele achou que seria muito legal a ideia dele fingir uma briga com esse rapaz, o Jair, coisa que não aconteceu. Vocês conseguem ver nas imagens que isso não aconteceu e ele prejudicou esse rapaz. E quando ele pensou que tudo ia ficar escondido, aí que a internet começou a expor tudo mesmo. Aí que a internet começou a ficar indignada com a postura do padre e começou a revelar detalhes e segredos muito mais íntimos, inclusive intimidade sexual do padre. Isso porque a deputada federal Cristiane Brasil, ela usou as redes sociais para expor as intimidades do padre Fábio de Mello. Ela chegou a insinuar que o religioso é gay e deu detalhes íntimos da sua vida pessoal. Abre aspas para o que ela disse: esse aí tem que largar a batina urgente e assumir a vida sexual ativa e homossexual, disse ela. E ainda fez questão de dizer que o religioso está pecando há anos. Gente, isso aqui é muito sério. Olha só o que ela disse. Abre aspas. Até homem casado ele namorava em Petrópolis. Gente, mas espera aí, ele namorava com homem casado sendo padre? E pode isso, gente? Ué, eu não sabia. Nem com mulher não pode? Ela continuou dizendo: sei nomes e tudo. Aliás, a fofoca era pesada. Além de estar em pecado, segundo a igreja dele, né? Segundo a igreja, ele ainda estava roubando o marido dos outros. Gente do céu. Por essa, eu sinceramente, eu não esperava. Por essa, eu sinceramente
jamais iria acreditar se, inclusive, aquelas imagens dele com o garoto de programa numa loja de doces não viralizasse. E que, inclusive, ele tentou esconder. Agora está explicado o porquê que ele queria inventar essa briguinha com o gerente da loja por conta de doce de leite. Agora está explicado o porquê que ele inventou aquela história do bebê reborn, né? Que ele adotou um bebê reborn. Agora tudo faz sentido, o porquê que ele queria fazer essa briga e esse bebê reborn tomar essa dimensão que tomou tudo agora para esconder segredos nojentos da sua vida íntima. Agora,